Então, pessoal, existe um artigo na Revista Espírita de 1866, onde ele vai tratar o título é O Espiritismo Sem Espírito, onde ele vai dizer que uma seita se formou, né, arvorando com a bandeira, a negação da prece. E não, né, ganhou força, né, essa seita. E ele vai dizer aqui: os homens e os espíritos se uniram para repelir uma doutrina que era ao mesmo tempo uma ingratidão e uma revolta contra a providência. Isso não era difícil porque, melindrando o sentimento íntimo da imensa maioria, trazia em si o seu princípio destruidor. Eis agora uma outra que ensaia um novo terreno. Tem por divisa nada de comunicação dos espíritos. É muito singular essa opinião, seja hoje pregonizada por alguns do que outrora exaltaram a importância e a sublimidade dos ensinamentos espíritas e que se vangloriavam do que eles próprios recebiam como média. Terá mais chance de sucesso que a precedente? É o que vamos examinar em poucas palavras. Então, assim, as pessoas que pregam essa ideia de não ter comunicação mediúnica se baseia de que os espíritos que se comunicam não passam de espíritos ordinários, que até hoje não ensinaram nenhuma verdade nova e que provam a sua incapacidade não saindo das banalidades da moral. O critério que se pretende estabelecer sobre a concordância de seus ensinos é ilusório, por força de sua insuficiência. Cabe ao homem sondar os grandes mistérios da natureza e submeter o que eles dizem ao controle de sua própria razão. Como as suas comunicações nada nos podem ensinar, proscrevemos-las de nossas reuniões, discutiremos entre nós, buscaremos e decidimos em nossa sabedoria os princípios que devem ser aceitos ou rejeitados sem recorrer ao assentimento dos espíritos. Aí faz a ponderação, Kardec. Notemos que não se trata de negar o fato das manifestações, mas de estabelecer a superioridade do julgamento do homem ou de alguns homens sobre os dos espíritos. Numa palavra, de desvincular o espiritismo do ensino dos espíritos, pois as instruções desses últimos estariam abaixo do que pode a inteligência humana. Essa doutrina conduz a uma singular consequência que não daria uma ideia exata da superioridade da lógica do homem sobre a dos espíritos. Graças a estes últimos, sabemos que o da ordem mais elevada pertenceram à humanidade corporal, que ultrapassaram há muito tempo. Como um general ultrapassou a classe de soldado de onde saiu. Sem os espíritos ainda acreditaríamos que os anjos são criaturas privilegiadas e os demônios criaturas predestinadas ao mal por toda a eternidade. Não dirão, porque houve sempre homens que combateram essa ideia. Seja, né, dessa forma, mas que eram esses homens se não espíritos encarnados? Que influência teve sua opinião isolada sobre a crença das massas? Perguntai ao primeiro que aparecer se conhece ao menos de nome a maioria desses grandes filósofos, ao passo que os espíritos, vindo a toda a superfície da terra, manifestassem aos mais humildes como aos mais poderosos. A verdade propagou-se com rapidez do relâmpago. E aí Kardec vai fazer essa reflexão, no sentido assim, da desvalorização da informação dos espíritos. Só para encerrar e não ficar cansativo, ele vai dizer o seguinte: veja, jamais disse o Espiritismo que era preciso fazer abnegação do seu julgamento, ou seja, dos ensinamentos dos espíritos, e submeter-se cegamente ao dizer dos espíritos. São os próprios espíritos que nos dizem passar todas as suas palavras pelo cadinho da lógica, ao passo que certos encarnados dizem: não creais senão nos que dizemos, e não acrediteis nos que dizem os espíritos. Ora, como a razão individual está sujeita a erro, e o homem muito geralmente é levado a tomar sua própria razão e suas ideias como única expressão da verdade, aquele que não tem a orgulhosa pretensão de se julgar infalível refere à apreciação da maioria
Por isso é tido como abdicando da sua opinião. De modo algum, está perfeitamente livre de crer, só ele tem razão contra todos. Né? Está livremente para crer, né, só contra a opinião da maioria. Mas não impedirá a opinião do maior número de prevalecer e de crer, em definitivo, mais autoridade que a opinião de um só ou de alguns. Então ele vai dizer, né, que a revelação espírita é uma revelação, não é, que vem para trazer os ensinos dos espíritos, que não necessariamente são ensinos que a gente deve aceitar sem reflexão, é isso. No entanto, é contraproducente e é sem lógica achar que é algo sem sentido ou dispensável consultar os espíritos, não é? Só para concluir, ele vai dizer aqui: tendo os espíritos a liberdade de comunicar-se, independente do seu grau de saber, resulta que há uma grande diversidade no valor das comunicações, como nos escritos, num povo onde todo mundo tem a liberdade de escrever e onde, por certo, nem todas as produções literárias são obras-primas. Então veja a racionalidade de Kardec nessa reflexão. Então, sem dúvida, o ensino dos espíritos tem seus limites, só se lhe deve pedir o que pode dar, e o que está na sua essência, no seu objetivo providencial. E ele dá muito a quem sabe buscar, mas tal como já fizemos todas as suas aplicações, antes de lhes pedir mais, sondamos as profundezas dos horizontes que nos descortina. Quanto ao seu alcance, ele se afirma por um fato material, patente, gigantesco, inaudito nos fatos da história, é que apenas em sua aurora já revoluciona o mundo e abala as forças da terra. Que homem teria tal poder? Né? O Espiritismo contribui para a reforma da humanidade pela caridade. Não é, pois, de admirar que os espíritos preguem a caridade sem cessar. Eles pregarão ainda por muito tempo, enquanto ela não houver estipado o egoísmo e o orgulho do coração dos homens. Se alguns acham as comunicações inúteis, por que não repetem incessantemente as lições de moral? Né? Por repetirem, né, incessantemente as lições de moral, devem ser cumprimentados, pois são bastante perfeitos para delas não mais necessitarem. Mas deve pensar que os que não têm tanta confiança em seu próprio mérito e tomam a peito o se melhorarem, não se cansam de receber os bons conselhos. Não busquei, pois, destilar esse consolo. Então veja só, pessoal, eu vou sair daqui para fazer a reflexão final. Nós sabemos que Kardec, como a gente observa no vídeo claramente, jamais disse para aceitarmos as informações dos espíritos só por ser dos espíritos. Mas a gente não pode ter, dentro do movimento espírita, principalmente progressista, alguns discursos de desconsiderar completamente a informação dos espíritos, não é? Como algo sem importância, de que não tem nada a acrescentar e, vamos dizer assim, ter como critério principal o materialismo. E aí complica demais esse meio de campo. Por que complica? Porque o materialismo ele sempre vai partir do princípio de que há não existência dos espíritos. A partir do momento que a gente coloca a mediunidade como precisando ser confirmada e abalizada por critérios puramente materialistas, que a priori discordam ou não concordam das informações espirituais, a gente está sujeito, por exemplo, a desconsiderar ou como algo de fé religiosa, fanática, que jamais Kardec pregou isso, por exemplo, a providência da doutrina espírita na sua época.
né? Então acho bem complicado alguns discursos que diz que não existe revelação espírita, que é algo que beira uma lenda, ou seja, que não houve uma certa programação. Não se pode afirmar isso. Porque da mesma forma que isso é colocado como uma fé espírita, e é sim, não é? Por que não pode ter uma fé espírita? Porque a gente não pode entender, diante das informações dos espíritos, que houve uma certa invasão organizada, como disse o Arthur Conan Doyle, né? Na questão da comunicação espiritual, no sentido de alavancar o ser humano para a sua natureza espiritual. E entender aquele movimento ali na segunda metade do século XIX apenas como mais um movimento espiritualista, ou ou então Kardec com um papel secundário de mais um pesquisador, e não se trata de uma revelação, não é? Fazer disso assim, diminuir o papel de Kardec, eu acho bem complicado, porque isso é uma questão de fé também, é fé na não existência da providência, na existência do espiritismo. Então, assim, baseado em quê? Não é? Isso aí é colocado como uma novidade, como uma atualização do espiritismo. Baseado em quê? Baseado em propostas, influências materialistas, né? Que sujeitam o espiritismo ao materialismo sem justificativa. Não que o espiritismo não deva fazer pontes com o materialismo histórico, fazer pontes com a reflexão crítica, não é? Aproveitar todos os saberes das ciências humanas, mas de repente, do nada, dizer que não existe revelação espírita, ou não existe a possibilidade de ter havido, na época de Kardec, uma organização da espiritualidade, no sentido de trazer as comunicações espirituais, de Kardec ter uma missão, de fato, de trazer essa revelação, que não é uma revelação estilo Moisés, não é? É uma revelação no sentido de ser o pesquisador que trouxe à tona fenômenos que estavam ocultos e que vieram vulgarizar, no bom sentido, fenômenos espirituais e trazer esse consolo das informações dos espíritos. Espíritos esses que vêm falar, né? Estão sendo comunicados, foram comunicados na época de Kardec, para trazer informações correspondente à parte deles. Não é para falar sobre ciência, não é para falar sobre assuntos fora da alçada deles. Não é? Tanto é que ele diz aqui que deve analisar ao crivo da razão tudo que os espíritos falam. Mas os espíritos muitas vezes falam de assuntos da sua alçada, assuntos morais, pontos sobre o mundo espiritual. Isso aí o materialismo não vem trazer. Então, assim, se o espiritismo ele ficar em todo o seu aspecto sujeito a alguma confirmação das ciências materialistas, ele vai para uma rota de suicídio. Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas colocações. O espiritismo ele tem seu núcleo duro: reencarnação, comunicação dos espíritos, né? Imortalidade da alma. Então qualquer coisa que venha a fazer pouca importância, de repente não existe mais providência divina, não existe mais Deus, é o acaso dentro do movimento espírita, fica um pouco contraditório. A gente precisa saber comunicar melhor, a gente precisa ponderar as coisas melhor. Acho que Herculano fazia isso muito bem. Herculano fazia muito bem, Mariotti fez isso muito bem, Manuel Porteiro fez isso muito bem, né? Sem tirar a providência divina, sem tirar Deus da jogada, mas trazendo uma fé mais crítica, mais racional e acima de tudo, como diz o texto, ter humildade, porque nós não sabemos tudo, nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista espiritual. Então a gente precisa ter o pé no chão e saber ter o equilíbrio para saber fazer bem essa interação do espiritismo com ciências sociais e essa fé espírita de ser algo providencial.
de importância para a humanidade. Não é sem importância o trabalho de Kardec, não é apenas mais um. Né? Não, mas Kardec não foi apenas mais um. O trabalho dele é extraordinário. Né? E consideramos, sim, que devemos considerar como uma revelação, obviamente não como uma coisa religiosa, uma coisa que não pode ser contestada, mas uma revelação porque acreditamos que, por que não, né, foi providencial. Não é porque descartar a palavra providência, não é porque descartar que exista espíritos superiores ajudando no processo evolutivo. Descartar a troco de quê? De abraçar o materialismo, aí não é mais espiritismo, né? Então, assim, equilíbrio, mais herculano, mais reflexão filosófica e mais caminho do meio da racionalidade crítica, mas sem perder a sua essência. Um grande abraço, até o próximo vídeo.